Seja bem-vindo a mais um encontro nosso nesse tempo de reflexão. Esse programa é um programa desenhado para que você, no meio de semana, possa ter uma parada, um tempo para reflexão mesmo, um tempo para oração, um tempo para se curvar diante de Deus, aprender da palavra. Nós estamos expondo o livro de Gênesis e você pode ver os sermões anteriores caso você tenha interesse, né? E ainda continuamos aí uma série de pregações sobre esse assunto. Estamos expondo atualmente um bloco de Gênesis que eu chamo de espiritualidade. E hoje vamos estar falando sobre um tema muito importante. O Senhor era com José. Qual é a implicação de Deus estar conosco, né? E eu queria convidar você para vir aqui e participar conosco. Eu vou iniciar com a leitura de um texto, Salmo 27, e depois nós teremos um cântico espiritual para que você possa aí acalmar o seu coração e assim ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Salmo 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa é a palavra de Deus. Vamos então ouvir esse cântico espiritual para o nosso crescimento também. Faça essa oração cantando. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Aleluia. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos cantar isso? Minha alma. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Descansarei, pois sei
somente a igreja. Descansarei, pois sei. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 39, versículo 1 a 5. Diz aí a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Um dos autores prediletos meus é Philip Yancey. Eu acredito que eu li aí 80% do que ele já escreveu. E eu realmente tenho muito apreço. Ele é um jornalista cristão que escreve muito sobre o assunto da fé, relacionado à fé e espiritualidade. E um dos livros bem interessantes que ele escreveu foi Descobrindo Deus nos Lugares Inesperados. E ele narra uma série de histórias, de eventos, de encontros fora dos Estados Unidos, em conferências americanas e tudo, em que ele estava participando, na Rússia, em que ele encontrava coisas inusitadas. Ele encontrava a graça de Deus, a manifestação de Deus ali naquele lugar. E ele ficava surpreso ao ver como Deus tinha visitado aquelas pessoas, criadas sob o sistema marxista e comunista, e que se opôs tanto veementemente ao Evangelho, e que agora o Evangelho, o Cristo está chegando no coração daquelas pessoas. E ele ficava surpreso com aquele tudo ali. E esse jornalismo investigativo de Philip Yancey foi muito interessante. Ele diz o seguinte, né? Ele diz, Deus já está presente nos lugares mais inesperados. Nós apenas precisamos torná-lo visível, perceber essa visibilidade, né? Esse capítulo aqui é um capítulo que fala exatamente dessa impressionante experiência de José na relação dele com Deus. Uma experiência de um rapaz, de uma família da promessa, filho de Jacó, que de repente ele tem toda a sua história alterada por causa dos conflitos familiares, e ele é vendido como escravo pelos ismaelitas, aos ismaelitas, que posteriormente o venderam a Potifar. E aí ele está num país estranho, numa língua estranha, numa casa estranha, sem dignidade, sem nome, sem herança. Ele é um escravo. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia afirma o seguinte, o Senhor era com José. Aliás, essa expressão aqui não aparece uma vez só, não. Nesse texto de Gênesis 39, aparece no versículo 2, o Senhor era com José. Aparece no versículo 3, o Senhor era com José. No versículo 3 ainda diz, o Senhor prosperava em suas mãos. Lá no versículo 5 fala, a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha. E quando você vai lá para o versículo 21, você vai ver, o Senhor, porém, era com José. E no versículo 23, o texto diz, mais uma vez, o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus estava com José. Essa é a grande verdade. E é o que o texto nos fala. Deus estava com José apesar de ter sido cruelmente vendido. Deus estava com José mesmo quando ele foi injustiçado nessa situação em que a mulher de Potifar o envolveu numa situação que ele não quis ceder aos seus impulsos sexuais, e agora Deus é com José e José vai para a cadeia. Aí você começa a perguntar, puxa vida, Deus está comigo e essas coisas todas me acontecem? Como é que eu posso interpretar o fato de que Deus está comigo, mas as coisas ruins estão me acontecendo? Como é que Deus está comigo e eu sou, de uma forma cruel, vendido pelos meus irmãos? Como é que o Senhor está comigo e eu sou injustiçado e levado para a cadeia? Como é que o Senhor está comigo lá na cadeia? Eu encontro com homens de relevância no governo egípcio, passo 2 anos depois que encontro com eles e nada acontece, eu tenho que continuar na mesma situação, vivendo num calabouço. Isso me faz lembrar de uma antiga piadinha, e bem conhecida, de um cara que sofre um acidente de trânsito e a sua mulher vai acompanhá-lo no hospital. Ele está todo quebrado. E ali no hospital, ao lado da sua esposa,
depois de já estar fora de perigo, mas ainda se recuperando, ele começa a fazer algumas reflexões com a sua mulher, dizendo: bem, eu estou aqui lembrando, querida, todas as experiências difíceis que eu estive, você estava do meu lado. Lembra aquela vez que nosso filho teve uma doença pesadíssima? Nós estávamos juntos, você estava do meu lado. Você lembra aquela vez que meu pai teve a falência da empresa? Eu lembro que você estava do meu lado. E agora, querida, nesse acidente também, você estava do meu lado. Sabe que conclusão que eu estou chegando? Mulher, você me dá azar. Então a sensação que quando a gente lê esse texto aqui é: Deus está com José? E é isso que acontece com José? Acho que eu não vou querer muito que Deus esteja comigo, não. Porque eu não sei exatamente o que vai acontecer comigo. Aliás, essa suspeita é uma suspeita muito comum no coração de pessoas que têm uma certa suspeita contra a divindade. Eles sempre esperam o pior de Deus. Aliás, eu vivi isso também na minha juventude, por alguma razão, vendo a graça de Deus sobre a minha vida, Deus sendo tão cuidadoso comigo. Eu vivia sempre num sentimento ruim. Alguma coisa errada, alguma coisa ruim vai acontecer com a minha vida. Até que um dia eu falei: gente, eu não posso viver dessa forma, imaginando que algo de ruim vai acontecer. Eventualmente vai acontecer. Eu vou ter que passar por perdas, mas eu não posso ficar com essa suspeita da divindade, essa coisa que eu diria luciférica, porque foi isso que Lúcifer tentou colocar no coração de Adão e Eva lá no Éden, quando ele disse: será que Deus está bem intencionado com vocês? É certo, ele mentiu para vocês, é certo que vocês não vão morrer, porque quando vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês serão como eles, conhecedores do bem e do mal. E ele não quer competidor, Deus está mal intencionado. Essa questão da suspeita com Deus é muito comum. Há muitas pessoas que têm uma sensação muito ruim em relação às coisas de Deus. E, meus queridos irmãos, a gente precisa tratar disso aí. Mas nesse texto aqui, meus queridos irmãos, a gente vê o que eu chamo da presença invisível de Deus. O Senhor é com José. Mas nós que estamos lendo o texto aqui, nós estamos vendo todo o cenário. Mas José, que estava vivendo, compartimentalizado a sua história, ele não podia antecipar o que viria para ele. O que ele experimenta agora é a crueldade dos irmãos, vendendo-o como escravo. O que ele experimenta agora é a injustiça de Potifar, levando-o para a cadeia. O que ele experimenta agora na prisão é o esquecimento daqueles homens, ou do copeiro, que volta para o palácio e nem sequer se lembra dele. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Muitas vezes na Bíblia, meus queridos irmãos, a gente vai perceber exatamente isso, essa questão de que Deus está com as pessoas, mas nem sempre elas são capazes de discernir a Deus na sua própria história. Então, meus queridos, eu queria considerar algumas coisas. Esse texto aqui nos orienta para a gente poder criar essa percepção da sobrenaturalidade, estar com a antena ligada para o fato da presença de Deus e do fato de que o Senhor está conosco. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Nós muitas vezes mal sabemos que Deus se importa conosco. A vida, o cotidiano, as experiências, o dia a dia. Onde é que está Deus? Será que Deus está conosco mesmo? Então eu queria mostrar algumas coisas aqui que para mim são importantíssimas nessa capacidade da gente de captar a realidade de Deus na nossa história. Primeira coisa que eu diria para você: não considere comum a sua história comum. Por quê? Porque quando você olha para a história de José, o que nós vemos aqui na história de José é uma história comum, de tragédia, de infortúnios, de perdas. José não vê nada acontecendo na vida dele. O que ele vê é a pancada. O que ele vê é a perda. A vida humana, porém, é permeada da presença do sobrenatural. O homem de Deus não procura eventos sobrenaturais para perceber Deus, mas ele vê o sobrenatural nos eventos comuns da sua história. Eu aí vou para a história da minha família. Meu pai era um próspero comerciante de uma cidade do interior de Minas, em Conceição do Ipanema. Ele era um homem que tinha um único posto da cidade extremamente bem montado. E várias coisas começaram a acontecer erradas com meu pai. Uma delas
Meu pai começou a vender fiado e as pessoas não pagavam, ele não tinha dinheiro mais para comprar. E depois ele se envolveu numa roda de jogo e ele perdeu o equivalente a um tanque de combustível aos nossos dias. No outro momento ele foi consertar a bomba de gasolina e a bomba de gasolina explode no rosto dele, sofre queimaduras de 2º grau e tem que passar vários meses se recuperando. E curiosamente meu pai não tem nenhuma marca de queimadura, é surpreendente, lá naquela época. Então, meus queridos irmãos, é muito interessante perceber que nesse processo de perdas, o que aconteceu? O coração do meu pai, que era autossuficiente, arrogante, foi sendo quebrantado por Deus. E Deus o alcançou na sua infinita misericórdia exatamente nesse momento da sua história. Foi exatamente nesse momento das tragédias e das perdas, na história comum dele, é que o sobrenatural vai se manifestar. A graça de Deus vai se manifestar. É num contexto de dor, de vazio, de perdas, mas coisas simples e profundas começaram a acontecer na sua vida. E um dos grandes segredos quando nós atravessamos as nossas crises não é perguntar o porquê, mas o para quê. O que Deus está querendo fazer? Então, meus queridos irmãos, não considere a sua história comum, porque ela não é comum, ela é extraordinária, ela é sobrenatural. A presença de Deus está aqui presente com você. E é o que nós percebemos na vida de José. A história de José não é uma história comum. Como não é história comum a sua vida? O Senhor era com José. Será que José, assim como nós percebemos que Deus está conosco, será que José era capaz de ali, naquela hora em que ele estava sofrendo, ele conseguir lembrar, Deus está comigo? Talvez seja o que esteja acontecendo com você. Você está passando por situações de perdas, de dores, muita frustração, e você fica dizendo, oh Deus, não me abandone, oh Deus, não me deixe, oh Deus, não se esqueça de mim. Será que Deus está comigo? Talvez se pergunte isso aí. Será que Deus realmente se interessa por minha vida? E é muito interessante, meus queridos irmãos, pensar nessas coisas. Segunda coisa que eu queria dizer, a primeira delas é, não considere comum sua história comum. Segunda coisa, aprenda a discernir o sobrenatural no natural. Porque, meus queridos irmãos, a vida é recheada de propósitos. E quando você olha para a história de José, uma das coisas que a gente percebe é o seguinte, é que na história de José não tem nada sobrenatural. Na história do pai de José você vai ver muito. Jacó é um homem que tem muita experiência pentecostal, carismática. Ele vê sinais, ele vê anjos, ele tem manifestação, ele luta com anjo, ele tem visão, ele tem sonho. A história de José, a não ser os sonhos que ele teve lá na adolescência dele, que agora faziam parte do passado e que talvez na cabeça dele pudesse até dizer, puxa, aqueles sonhos foram a causa da minha situação hoje, porque eu gerei uma série de invejas nos meus irmãos que redundou nisso aqui. Então, meus queridos irmãos, José precisava discernir o sobrenatural naquelas experiências naturais que ele tinha. Que é o grande desafio que a gente tem. Quando o povo de Deus é levado para a Babilônia, o povo de Deus achava que Deus tinha esquecido dele. Mas quando você lê em Jeremias capítulo 29, Deus manda uma carta e dita essa carta para Jeremias. Jeremias escreve essa carta e leva os exilados. E ele diz uma coisa muito interessante. Assim diz o Senhor aos exilados que estão na Babilônia, que eu mesmo deportei. Deus está dizendo, olha, fui eu que fiz isso. Eu deportei vocês, eu tirei vocês lá de Judá, de Jerusalém, e trouxe vocês para cá. Eu estou aqui presente com vocês. Eu exilei vocês. E é curioso porque nesse contexto aí de Jeremias 29, tem um dos versículos mais conhecidos para a gente que a gente cita fora do contexto. Quando Deus diz ao povo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que desejais. Quando você lê esse texto isolado do contexto, você fala, que maravilha, Deus tem pensamentos de bem e não de mal. Mas eles estão debaixo do mal. Mas debaixo do mal, Deus está dizendo para eles, eu tenho pensamentos de bem. Eles são escravos, estão exilados, mas Deus está dizendo, eu tenho pensamento de bem para vocês. Então, meus queridos, nós precisamos aprender a discernir o sobrenatural no meio do natural.
os sussurros de Deus, a direção de Deus, a condução da nossa história. Um dos personagens bíblicos mais admiráveis, embora desconhecidos, é Mardoqueu, ou Mordecai, segundo versões diferentes, que é o homem que criou Esther, ou a rainha, ou Adasha. Ele criou essa menina no Irã, debaixo do domínio de Artaxerxes, o imperador persa. E quando ele está ali criando essa menina pobre, órfã, acontece uma coisa interessante. Ela é colocada no palácio pela beleza dela, e o rei se agrada dela, o súdito se agrada dela, e ela é constituída rainha sobre as províncias todas, que naquela época estavam debaixo do domínio de Artaxerxes. Não é curioso? E ela está ali naquele momento, vivendo aquele momento, quando se levanta Amã, conspirando contra os judeus, e consegue do rei um decreto para matar todos os judeus. A rainha, Esther, está lá no palácio. Ela está distanciada dos problemas sociais e comuns do cidadão. Mas Mordecai está ouvindo a história. E ele vê o decreto. E ele chega, manda um recado para sua sobrinha, que foi criada por ele, dizendo, olha, você precisa tomar uma posição. Ela diz, não tem condição, porque o rei não me convida para ir para frente dele. Eu só posso ir lá quando ele me chamar. Ela diz, então vocês vão jejuar, vão orar, e eu vou então na presença do rei. Se eu morrer, eu morrerei. E Mordecai diz uma coisa interessante. Olha, se você não fizer nada, Deus pode suscitar outra pessoa para fazer. Mas quem sabe se para tal conjuntura como essa fosse elevada a rainha. Olha que interessante a percepção de Mordecai. Ele está dizendo, Esther, você precisa entender, pensar, refletir sobre o fato, se Deus não te levou para o palácio exatamente para livrar o povo judeu, como de fato aconteceu. Ou seja, o que Mordecai faz? Mordecai tenta fazer um link daquele momento da história com uma percepção maior de Deus visitando a história. Através de quem? Através deles. Através da vida de Esther. Ou seja, ele identifica o sobrenatural no meio do natural. Que percepção maravilhosa! Nós muitas vezes, meus queridos irmãos, precisamos sair do nosso dialeto, do nosso viver comezinho e caminhar para a direção de uma coisa maior, de ter aquilo que os ingleses chamam de big picture, uma fotografia maior da presença de Deus. Será que nós entendemos que Deus caminha conosco? Aquilo que Pierre Teilhard de Chardin, um teólogo católico, falou, ele diz o seguinte, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a discernir o sobrenatural no nosso natural. Terceira coisa que eu diria é o seguinte, para quem tem um Deus soberano, todos os pontos se convergem para um propósito. Eu vou repetir. Para quem tem um Deus soberano, todos os pontos, todas as linhas, todos os traçados, todos os fatos, eles convergem para um propósito divino. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem propósito para a história. Você está inserido nesse contexto e você precisa entender que Deus tem um propósito, porque todos os fatos que acontecem com a sua vida, eles convergem para isso. É o que acontece na vida de José. Tudo o que está acontecendo na vida de José, na verdade, está levando José para quê? Para a libertação do próprio povo dele e para que milhares de vidas pudessem ser salvas da fome que viria sobre o Egito tempos depois. Deus estava preparando José. Tudo aquilo que estava acontecendo com ele convergia para esse fim. Cada vez que José tem uma experiência de dor, de fracasso, ele está mais próximo do palácio, está mais próximo de Faraó. E ele só vai à presença de Faraó porque Deus o leva a se encontrar com dois homens dentro da cadeia e um deles o coloca posteriormente diante de Faraó, de onde ele se torna governador
e o segundo maior homem entre o povo egípcio. Então, meus queridos, para quem tem o Deus soberano, se a coisa acontece aqui, você pode dizer, eu não estou entendendo tudo o que está acontecendo. Mas eu sei de uma coisa, isso aqui não é acaso. Isso aqui não é coincidência. Deus está fazendo o que Ele quer fazer, pelos propósitos que Ele mesmo tem, para que isso venha convergir para o lugar onde Deus quer que a gente chegue. Então, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo agora. A história está extremamente nebulosa. Entretanto, eu estou nas mãos de um Deus soberano, amoroso e bom. E todos os pontos, tudo que acontece na minha história está convergindo para o fim. Deus está querendo me levar para um lugar onde eu mesmo não sei. Mas Ele é o meu Senhor e Ele é amoroso. Então nós precisamos entender, meus queridos irmãos, exatamente isso. Um antigo hino fala, os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com os seus planos. Deus está fazendo o que Ele quer. Então, para quem tem a compreensão de um Deus soberano, um Deus que está sobre tudo, sobre todos, um Deus que governa a história, que age na história, que é Senhor da história, todos os pontos convergem para o fim e para esse propósito que Deus tem. Mas eu queria dizer mais uma coisa. Não haja, e é o quarto ponto, não haja com fidelidade, porque você vê Deus se movimentando na sua história. Mas haja com fidelidade porque você é chamado a viver com fidelidade. Então, meu querido, não seja fiel, condicionando a sua fidelidade a algo de bom que lhe aconteça. E é isso que a gente percebe na vida de José. A fidelidade de José não está condicionada às bênçãos que ele recebe. E quando alguma coisa acontece, que poderia ser aparentemente bom, que seria um relacionamento afetivo com a sua patroa, ele diz, não, eu não quero isso. Eu não posso cometer tamanha maldade contra o meu Senhor e nem posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso perder a minha fidelidade em prol de um prazer, em prol de benefícios que eu vá receber. Há muitas pessoas agindo condicionalmente com Deus. Se Deus for bom para comigo, eu serei assim. Se Deus fizer isso, eu faço isso. E se Deus não fizer? Se não fizer, Deus continua sendo Deus, mas continue, meu querido, sendo uma pessoa fiel. José responde a cada uma dessas situações com fidelidade, sempre com fé, colocando Deus no centro. Ele não era fiel porque a solução era favorável ou não. Ele era fiel porque isso fazia parte do seu caráter, do seu amor por Deus. Era uma resposta natural de um homem marcado por uma sensibilidade, por um temor a Deus. E é isso que nós precisamos entender, meus queridos irmãos. Na vida de José, há essa maravilhosa afirmação, o Senhor era com José. Ao lermos sua história, é provável que a gente pergunte, será que de fato Deus era com José? José nunca questionou o que Deus iria fazer. Mas ele continuava fazendo aquilo que ele entendia que Deus esperava que ele fizesse. Agindo com fidelidade, agindo com sensibilidade, agindo com consideração. Ele poderia ter dito, meus irmãos já me sacanearam, os irmãos já me venderam aqui, mas o Senhor... Tem tanta gente malandra aí que não é preso e eu ajo com fidelidade, vou para a cadeia. Eu estou aqui, eu faço tudo certinho aqui na cadeia, eu sou um exemplo aqui nesse lugar. Eu estou até como supervisor aqui agora da cadeia e agora faço as coisas tudo direitinho e olha aí o que acontece, esses caras vão embora, não se lembram de mim. A fidelidade de José não depende da resposta que a história dele lhe dá, porque ele está firmado em Deus. Então, meus queridos, considere que o seu momento de aflição não significa fracasso. É fundamental isso aí. Grandes homens de Deus experimentaram crises profundas. Assim é a vida de Paulo. Ele chega a afirmar que as aflições que ele havia experimentado eram tantas que ele chegou ao ponto de desistir da própria vida, de tanto sofrimento. Mas a sua aflição não era fracasso. Deus sempre esteve com Paulo.
Assim também aconteceu com Jesus. Na cruz, ele exclama: meu Deus, por que me desamparaste? Tudo parecia estranho. O Filho de Deus abandonado na cruz. Mas a cruz não era fracasso. Portanto, não deixe que a leve e momentânea aflição tire de você o eterno peso da glória que há em Cristo Jesus. Considere também que Deus vê as coisas de forma diferente de você. Você vê o aqui e agora. Mas Deus vê o todo. Deus já conhece o seu futuro. E a Bíblia diz que Ele é o único Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Deus trabalha por nós. O alvo final de Deus é a glória dele em você. Nem tudo está concluído ainda. A sua história não acabou. Por isso que eu gosto do texto de Romanos 8, 28, que fala: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são as coisas isoladamente, não é um fato aqui isolado, outro fato fragmentado aqui, não é um bloco da história aqui. Não, bota tudo junto. Coloca as coisas em perspectiva. José entende isso de uma forma muito clara e ele faz essa declaração lá no capítulo 50, quando os irmãos dele se aproximam dele e ali, agora, o pai já é morto e eles estão com muito medo de José, achando que José agora vai vingar deles, e eles mentem mais uma vez para José e José vira para eles com uma profunda compreensão de que Deus estava na história dele, diz: vocês intentaram mal, vocês tentaram me matar, vocês tentaram me destruir, vocês quiseram mal para mim, mas eu quero te dizer que Deus transformou o mal em bem, como vocês estão vendo hoje. Então não tem nada. Deus esteve sempre na minha história, né? E por último, meu querido, eu queria dizer o seguinte: o que é fundamental para você na sua vida não é o seu sucesso, mas a sua santidade. Quando a Bíblia diz Deus era com José e José passa por percalços, Deus estava trabalhando uma coisa muito mais profunda do que o sucesso imediato dele. Deus estava trabalhando a alma de José, o caráter de José, o compromisso dele com Deus. E isso, meus queridos, é muito importante, porque a gente acha que Deus quer a minha felicidade, mas Deus não está interessado na minha felicidade como causa última. Deus está interessado na minha santidade, porque Ele sabe que a única forma de você ser feliz é tendo santidade, a santidade experimentada por Ele mesmo. Então, o que é fundamental na vida não é o sucesso, o aplauso, aquilo que você recebe imediatamente. Por isso que a Bíblia nos fala, em 1 Coríntios capítulo 15, 58, uma coisa maravilhosa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. A Bíblia diz: o Senhor era com José. Você tem dúvida de que o Senhor era com José? Não. Eu não sei se José em algum momento experimentou a dúvida sobre esse assunto. Assim como você hoje está experimentando dúvida sobre o fato de que Deus está com você. Mas o Senhor era com José. E o Senhor é contigo. Então confia nisso e viva nessa dimensão. Eu queria orar por você. Senhor, dá-nos a capacidade, ó Deus, de vermos o Senhor se movendo na nossa história, Pai. A nossa história, tantas vezes, tão comum, tão ordinária, tão rotineira. Dá-nos a capacidade de perceber a sobrenaturalidade que nos envolve, a presença Tua ao nosso redor. Tire de nós essa ânsia de ver as coisas andando bem, e quando as coisas não andam bem, nós nos desesperamos porque parecemos órfãos. Nós nos esquecemos de que somos filhos amados do Senhor e que mesmo quando as coisas pesadas nos acontecem, ainda assim nós somos amados pelo Senhor. E o Senhor está levando a história para o propósito que o Senhor mesmo deseja, e a nossa vida faz parte dessa história do Senhor. Então usa-nos, dá-nos descanso no Senhor, dá-nos confiança no Senhor, dá-nos alegria no Senhor. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz do Senhor.